Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 6. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 11. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para nos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado dos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua Palavra, Senhor. E assim vir colocar em prática em nossas vidas tudo que aprendemos de Ti, para haver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada por Deus para estar auxiliando você aqui na sua jornada de conhecimento da Bíblia e tá vir auxiliar você também a seguir os caminhos do Senhor, tá bom? Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 6, versículo 11, que fala assim: O Senhor Deus disse a Salomão: Se você obedecer todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. Somente até aqui, do versículo 11 ao 13. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui Deus está sendo bem enfático e bem direto com Salomão. Ele está falando, se você, nesse templo que você está construindo, você for obediente a Deus, ele viverá no templo com ele para sempre. Ou seja, ele viverá com Salomão para sempre. Entende? Ele não vai sair de perto de Salomão. A partir do momento que você é obediente ao Senhor, a partir do momento que você entra embaixo da autoridade de Deus, Deus promete, através da sua palavra, viver conosco para sempre. O que Ele quer que a gente entenda disso aqui? Quando a gente vem para Deus e a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, automaticamente você abriu a porta para Jesus adentrar. Você passa a ser morada de Cristo. Entende? Você é visto como uma casa, como um templo fortificado. Ok? Como um templo. Você é visto como uma casa, como um templo. Então, quando Jesus vem, você reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, uma porta é aberta, Ele adentra em você. Só que você ainda é a velha criatura. Apesar de você ter feito a oração e ter quebrado no plano espiritual a corrente que te aprisionava ao inferno. Entende? Então, você veio para Deus, você deu o primeiro passo, você abriu a porta para Jesus. Só que dentro de você ainda habita o pecado. Mas para Deus morar em você, como Ele está afirmando aqui na palavra, se Salomão obedecer ele vai viver com Salomão para sempre. Na sua vida não é diferente. Você é a morada de Cristo. Cristo está habitando em você. A partir do momento que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e Filho de Deus. Ok? Então, para Deus habitar em você, Ele habita em nós através do Espírito Santo. Então, para Deus habitar em nós, a gente precisa passar por um processo de limpeza, a gente precisa passar por um processo de purificação, porque Deus só habita em lugar limpo. Aonde é lugar sujo, Deus não tem como habitar, porque Ele é santo, Ele é sagrado. Então, o que vai acontecer contigo? O que Deus quer contigo? O que Ele está afirmando aqui através da palavra? Se você obedecer as leis e tudo que Ele te ensinar, Ele vai habitar dentro de você. Ou seja, se você se permitir ser curado e liberto pelo Senhor e ser trabalhado pelas mãos dele, ele vai limpar a casa, a morada de Cristo que você está permitindo agora, a partir do momento que você fez a oração, ok? Ele vai limpar a sua casa, ele vai tirar os traumas, ele vai tirar as feridas, ele vai tirar tudo que não provém dele, ok? E o Espírito Santo vai começar a habitar dentro da sua morada. E ele vai permanecer se você mantiver com ele uma rotina de relacionamento, uma rotina de entrega, uma rotina de renúncia, uma rotina de santidade, uma rotina de decisões e posicionamentos seus, que você quer deixar o Espírito Santo morando aqui. Entende? Porque o que acontece? Você abriu a porta para Jesus, você se tornou morada de Jesus Cristo. Para o Espírito Santo habitar, precisa haver uma desconstrução em você para ser reconstruído da forma que Deus quer. Entende? Então, para você ter
o Espírito Santo morando dentro de você e Deus contigo o tempo todo, você tem que manter com ele uma constância de entrega, uma constância de fidelidade, uma constância de obediência, entende? Então, depende de você, não é só abrir a porta para Jesus, não é só fazer oração de reconhecimento, não é só dizer com a boca que você confessa Jesus como Senhor e Salvador, não é só isso, isso é o primeiro passo, isso é a chave na fechadura e virando e abrindo a maçaneta, isso é chegar nos planos espirituais e falar, Jesus, eu te aceito, mas para você vir viver os planos do Senhor, para você vir viver as promessas, para você vir viver os milagres, para você ter o Espírito Santo, que é Deus, habitando dentro de você 24 horas por dia, 7 dias por semana, você precisa todos os dias manter um relacionamento com Deus ativo, ok? Aonde você faça a leitura da palavra, aonde você tem adoração, aonde você faz jejum, aonde você faz oração, para manter essa rotina todos os dias, para manter o Espírito Santo dentro de você. Porque a partir do momento que você faz isso, você está dando liberdade para Deus mexer em você, você está dando liberdade para Deus curar, você está dando liberdade para Deus trabalhar em ti. Entende? Então não tem como você procurar a Deus, ok? E não ter um relacionamento com Ele. Porque conforme você vai procurando, o próprio Deus vai falando contigo o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E o Espírito Santo vai te convencendo que aquilo ali que você estava fazendo, aquele lugar que você estava frequentando, aquela pessoa que você estava tendo uma amizade, ele vai começar a te incomodar e você vai deixar de fazer, você vai deixar de ir, você vai deixar de ter. Entende? Porque você vai começar a ter uma maior sensibilidade em espírito para poder entender o que Deus está falando com você. Então, para Deus habitar, tenha essa consciência, você é morada de Cristo. A partir do momento que você faz a oração de reconhecimento que Jesus é Filho de Deus e que Jesus é seu Salvador, você passa a ser morada de Cristo, morada de Jesus, ok? A casa está ali, a estrutura está ali, precisa do Espírito Santo habitando em você para poder limpar, para poder Deus habitar direitinho aqui. Então, para você carregar a presença de Deus contigo para todos os lugares aonde você for, é preciso pagar um preço, ok? Para fazer uma faxina em você, de dentro para fora, através do Espírito Santo. É preciso você se permitir ser curado, ser liberto, pagar um preço de renúncia, de oração, de adoração, de santidade, para poder andar conforme a vontade de Deus. Entende? Conforme você for se permitindo ser curado e liberto, você ao mesmo tempo vai sendo obediente, você vai sendo devoto, você vai sendo fiel ao Senhor. E ele vai fazer, e é um conjunto, conforme você for se doando, conforme você for permitindo, conforme você for se abrindo, Deus vai entrando. Entende? Conforme ele for limpando as feridas, conforme ele for tirando os traumas, conforme ele for te libertando, o espaçozinho onde estava ferido não vai existir mais. Por quê? Porque Deus vai estar preenchendo com a presença dele e com o amor dele por ti. Entende? Então é uma troca, é uma reciprocidade. Você se doa para Deus e ele se dá para você. Você permite Deus mexer e ele adentra em você. Você permite Deus curar e ele coloca o amor dele em você. Entende? E conforme isso você vai sendo transformado, você vai sendo liberto, você vai sendo sarado, você vai sendo curado e você vai se tornando a nova criatura em Cristo, reescrevendo a sua história. Ou seja, a oração de reconhecimento que nós fazemos, ela começa a tomar forma, ela começa a ganhar vida, porque você está se permitindo ser transformado e tratado pelas mãos do Senhor. Entende? Então, Deus quer habitar em você. Deus quer que você viva os planos dele. Deus quer que você viva as promessas e os milagres. Deus quer fazer parte da sua história. Entende? Mas para isso você precisa se permitir ser tratado, ser curado, ser liberto e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ok? Como Filho de Deus, para poder Deus habitar você e transformar você o templo do Espírito Santo. Transformar você num templo. Entende? Para você vir a ser completo em Deus e nada te faltar, porque se você tem Deus com você, você tem tudo e Ele é o suficiente, tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa mensagem, Senhor. Obrigada, Pai.
Pai, faz a gente ser mais dependente de Ti, faz a gente acreditar mais em Ti, faz a gente confiar mais em Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, que a gente venha Te buscar em espírito e verdade com o nosso coração. E que toda palavra que a gente venha escutar, a gente venha entender, Pai, que é o Senhor falando conosco, nos direcionando para perto de Ti. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida vai ter um real encontro contigo, enquanto que sara, transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.